Vamos lá, bom dia. Bom dia a todos. Hoje é terça-feira. Hoje é dia 6 de junho de 2017. Olha o presente que eu tô ganhando de aniversário de São Pedro. Dia feio. Chuva, já choveu bastantão hoje. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá bom. Já choveu bastante. Fui levar o pequeno, tava bem forte a chuva. Agora deu uma diminuída, mas não tá com cara de que vai ser alguma coisa tranquila não, viu? De qualquer forma, estamos aqui, firme e forte. Devagarzinho, sem pressa. Vamos pro nosso trabalho. Numa época tão difícil, meu trabalho tá lá, esperando por mim, as responsabilidades estão esperando por mim. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Hoje ela tá tristinha, nós estamos tristes. Infelizmente perdemos ontem uma amiga muito querida, íntima da família, da gente. Um enorme carinho, Nazaré. Não sei o que esse universo reserva para nossa consciência, nosso espírito, nossa continuação. Se alguma coisa disso existir, você é uma pessoa que merece estar melhor. Obrigado. A única coisa que eu tenho certeza que eu posso te dizer, obrigado por tudo que você fez por nós na sua vida, nos seus 51 anos de vida. Eu não posso deixar de agradecer. Entre tantas coisas boas que a gente passou junto, a força enorme em todos os aspectos que ela deu no falecimento da minha sogra e 6 meses depois no falecimento da minha cunhada. Ela meteu a mão na massa, foi lá e fez, e acabou. Por isso meu aniversário não está sendo assim, independente da chuva, que a chuva é só um efeito climático natural. Independente da chuva, eu estou realmente muito triste por causa disso hoje. Mas já recebi bastante manifestação de carinho. Desde muito cedo, desde que eu acordei, já tem bastante mensagem. E essa é a parte boa das redes sociais, né? Tanto no Messenger como no Facebook e no WhatsApp. Amigos queridos, pessoas bacanas me desejando um feliz aniversário. E é gostoso, carinho é sempre gostoso, independente de qualquer coisa, carinho é bom, né? Seguimos. Tenho, nesses 48 anos de vida completados hoje, vivido muitas alegrias, ultimamente enormes alegrias. A vida realmente tem me dado muito.
incomparavelmente mais alegrias, mais felicidades, mais carinho, mais manifestação de agrado das pessoas à minha volta do que dificuldades em si. E os últimos anos têm me brindado com essa minha dedicação a honrar a inteligência, o raciocínio e o poder de discernimento que nós seres humanos recebemos. É por isso essa minha chatice, é por isso essa minha busca não pelo diferente. Eu não me preocupo se todo mundo estiver pensando igual a mim. Isso não é. Eu não sou vaidoso dessa forma. O que eu quero realmente é ajudar a abrir o pensamento, a eliminar dogmas, preconceitos ou conceitos mal formados. E eu trabalho em função disso nessa minha atividade paralela, tanto a escrita quanto essa nova atividade agora, que tem amanhã fará 3 meses que eu já faço que eu encho o saco de vocês com isso. Foi dia 7 de março que eu comecei. E tenho me sentido muito feliz com isso. Vou me sentir mais feliz à medida que houver mais interatividade, que eu receber mais feedbacks, mais retornos, mais chamados ao debate, né? Com certeza eu vou aprender mais e vou saber lidar melhor com as questões que eu mesmo abordo. Minha ideia é essa. Talvez no fundo seja apenas um objetivo egoísta de eu aprender, de eu crescer, de eu melhorar. Não tem importância. Também. Ontem, no último vídeo, eu estava abordando ainda a continuação das minhas aventuras interessantíssimas profissionais, minha história profissional, né? Que eu vou lembrando, eu vou falando. E ontem eu estava falando da Ameropa, empresa de materiais plásticos, na verdade, capa de fios, né? Capas plásticas de fios condutores, né? Hoje não existe mais, a empresa fechou. Já o prédio está lá, tudo, mas não sei se existe alguma. Eram 3 empresas, né? A Ameropa, Hellermann e a Ameroplast. Não sei se a atividade ainda existe com o grupo, com eles. Mas como eu não tenho contato com mais ninguém dessa época, realmente eu não tenho como. Hoje existe uma coisa chamada Google que vai dando algumas noções, né? E aí eu estava nessa parte da Ameropa, e onde eu conheci também o tratamento. Caramba, você simplesmente resolve entrar. Eu não suporto mais essa coisa do esquecimento. Ah, ele não viu. Cara, mas tem que ver. Você está saindo da sua faixa. Você tem que olhar os retrovisores. Você tem que dar seta. Dê a seta atrasado, mas dê a seta. Onde eu conheci o maltratamento de um chefe. Eu confesso a vocês, foi muito difícil na minha vida profissional, embora eu tenha passado por vários lugares, eu ter sido maltratado por chefe. Foram muito poucos, mas aconteceram. Eu tive esse tipo ogro, tive tipo terrorista. Já explico o que é um tipo terrorista.
Então eu saí da Meropa e ainda confiando nessa minha juventude, eu tinha uma coisa que era diferencial na época. Eu tinha segundo grau completo, segundo grau técnico em processamento de dados, não queria dizer nada. Nada. Eu aprendi Basic COBOL, duas linguagens de computação que um ano depois se extinguiram, praticamente. Temos uma ambulância na frente. Eita, lalaiala. Vamos ver o que eu consigo lá na frente. Mas as pessoas não tinham. O nível médio que eu procurava emprego, as pessoas não tinham. E aí, nesse ínterim, procurei bastante. Fiz ficha em muita agência, deixei currículo. Caramba, mano. Deixei currículo, fui atrás. E aí aconteceu uma entrevista numa agência, não me lembro, lá no centro de São Paulo. Era assim, me ligaram falando assim: corre aqui, que é uma vaga urgentíssima, a gente tem que fechar agora. E eu peguei um ônibus do jeito que eu tava e corri pra lá. Cheguei lá, tinha 60 pessoas na sala de espera. Deu 10 minutos que eu tinha chegado, a pessoa falou assim: gente, obrigado por virem, a gente não sabia quantos viriam, mas pela urgência da vaga nós já escolhemos a pessoa. Quem quiser ficar para bater um papo, para deixar o currículo e tal, a gente está disponível. E aí praticamente todo mundo foi embora. Não, todo mundo foi embora. Eu olhei e falei: ah, mano, tô aqui. A gente não perde nada com isso, não. Eu queria ficar, queria bater um papo com a selecionadora. Deu uns 10 minutinhos, me chamou, pois não, tal. Aí sim, na calma, falei, eu joguei, né? Olha, eu tenho colegial técnico, eu quero crescer numa área talvez de informática, de computação. Se aparecer alguma coisa, eu gostaria de ser lembrado e tal. E a pessoa gostou muito, falou: não, é isso aí mesmo, você está no caminho certo, parabéns, tal. E ficou nisso. Guardem essa entrevista. E beleza, continuei minhas buscas, agências, indicações e tudo. Fiquei alguns meses em casa, poucos meses, não foi muito não. Um dia, a minha namorada na época, a Juscelia, nessas também procurando emprego, de um lugar, outro tal, ficou sabendo que tinha um processo seletivo grande, abrindo no Banco Bamerindos, para digitador de compensação de cheques, Sistema Brasileiro de Compensação, trabalho na madrugada, tudo. Aí fomos lá, ela foi, eu fui. Ela foi num dia específico, fez a inscrição lá, fez os testezinhos lá, testes psicotécnicos. E eu fui, acho que no dia seguinte, fiz, me inscrevi, tal. E acabou que eu fui selecionado e ela não. Acho que ela não tinha o colégio completo ainda, esse era o problema. Esse era o maior problema. E era um período de um mês de treinamento. Não precisava ter experiência. Bancário não precisa ter experiência para entrar, né? Até porque eles não querem mesmo. Tanto que tem essa coisa do ex-bancário não pega ex-bancário, bancário não pega ex-bancário, né? Porque não quer o vício do outro banco. Eu acho particularmente, não sei se isso ainda existe, né? Mas enfim. E trabalhei, trabalhei, comecei a trabalhar na compensação das 15 para as 10 da noite, das 10 da noite às 15 para as 2, não, 15 para as 3 da manhã.
Nisso, o meu irmão, na época, o Mauro, ele tinha uma motinho. Ele para investir o dinheiro dele, não punha na poupança, na aplicação. Ele comprava carrinho, motinho e depois vendia. Comprava em sociedade, às vezes sozinho. Ele tinha uma motinho. A primeira moto que eu comprei, uma RD 135. Olha a Mercedes vermelha de novo. Bom dia. Todos os dias, né? A gente vai ver ela bastante. E ele me vendeu a moto, olha só, me vendeu em 6 vezes sem juros. Todo mês a gente olhava a tabela e eu dava um sexto do valor para ele. Consegui pagar direitinho tudo. E entrei na compensação, uma turma bacana, jovens, né? Todos muito expansivos, né? Muita zoeira, muita gozação. E beleza. Passou mais ou menos uns 3, 4 meses. Me ligam. Olha, fulano aqui do Banco Cidade, nós conversamos alguns meses atrás. Você falou sobre alguma oportunidade na área de TI, na área de estrutura. E a gente tem uma vaga aqui para você. Deixa eu ver, né? Eu fui lá. Cheguei lá, era uma vaga mesmo, na área de auxiliar de rede. Era assim, as agências do Banco Cidade, do Brasil, que iam abrindo escritórios, salas, estruturas de funcionamento, não só bancárias, mas financeiras, enfim. E aí tinha o tonto aqui do lado, que ficava na Matriz, ali na Praça da República, fazendo os chamados e acompanhando os chamados técnicos. Você mandava o engenheiro fazer um projeto, você mandava instalar tantos pontos de luz, pontos de informática, pontos de rede, e acompanhava esse cumprimento. Era gostoso o trabalho. E um pessoal bacana também, pessoal doidão assim. E lá o horário era simplesmente do meio-dia às 9 da noite. Falei, vou arriscar. Era bem remunerado, era bem melhor a remuneração do que o Bamerindos. E aí eu, que já não valia nada, comecei a relaxar um pouco no Bamerindos. Minha ideia era, depois que eu passasse da experiência no Banco Cidade, provavelmente eu escolhesse por ficar só lá. Era muito cansativo. Mesmo um garotão de 21, 22 anos de idade, era assim, cara. Ia dormir às 3h30, 15 para as 4. Acordava às 10h30, 11 horas da manhã. Me arrumava, tomava um banho, tomava um café ou comia alguma coisinha. E ia pro Banco Cidade lá no centro. Ainda bem que tinha moto. 9 horas saía. A Juscelia estava estudando no GEPAM, um colégio ali da região do Jaguar, ali de Pirituba. Eu dava uma passadinha rápida lá. A gente se vê, falar um oi. Era o intervalo dela. E aí ia pro Bamerindos para trabalhar. Só que, claro, eu arrumei encrenca. Encrenca boba, encrenca besta. Besta. Explico. A gente tinha uma turma muito bagunceira. A gente de vez em quando ia até tomar uma cerveja no meio da madrugada, assim, acabava o trampo, ia tomar uma cerveja. Mas nada demais, era só a turma mesmo que tomava uma cerveja. Muito molecão casado já e tudo. Mas enfim. E eita, nós. Sério que este farol está quebrado, mas tem CT aí. E a regra era essa, o digitador tem que trabalhar 50 minutos ou descansar 10. Não sei se ainda é assim, hoje faz tempo que eu não trabalho com digitador. Mas telemarketing ainda é assim. Tem variações, mas normalmente é assim. Então, nós saíamos para bater um papo. Lembre-se que estamos no início da década de 90. Então, você fumava
até na sua sala de trabalho. Na linha de serviço de 50, 100 digitadores, você fumava ali. Não, na época acho que isso não podia, você fumava lá fora. Mas lá fora não era fora do prédio. Era ali, saindo na área de lazer ali, no pátiozinho que a gente ficava batendo papo, a gente fumava. Tudo certo. E tinha um supervisor chamado Sebastião. O mundo é bom, Sebastião. E o Sebastião era meio chatinho, mas nunca pegou no meu pé especificamente, assim, nunca olhou pra mim especificamente. Como ele era chatinho, o pessoal meio que ignorava ele, meio que tirava um sarrinho, dava umas indiretinhas pra ele só. E eu, Maria vai com as outras como todo mundo, não que eu fizesse diretamente, mas eu também dava umas risadas das posturas bobas dele. Enfim, Sebastião, um dia reuniu o pessoal, a gente saía, assim, explico. Tinha muita zoeira. Um brincava com o outro, roubava o isqueiro do outro, entregava pro outro. Zoar, coisa de moleque de 20 e poucos anos. Tinham muitos. E o que a gente acabava... Tinha muita zoeira com crachá. Todo bancário tem crachá, tem que ter. O crachá é uma coisa meio religiosa, né? Meio antiga e religiosa, né? Isso é uma vespa, cara. Mano, isso aqui é uma vespa. Uma das coisas mais vagabundas que o mundo já produziu. Que o mundo da motovelocidade produziu. Do motociclismo, né? E tinha muita zoeira com crachá. Muita zoeira. O pessoal roubava o crachá, escondia. O cara ficava um dia sem crachá, tinha que ir lá na segurança pedir provisório e tal. Ai, caraca, agora você veio pra cá, né? Bonitão. Ui. Vocês foram bacanas comigo agora. E aí a gente já meio que naturalmente saía da sala na hora do intervalo, já tacava o crachá no bolso. Nem ficava com ele. Eu não corria o risco de zoar. E quem esquecia, se ferrava. Zoeira na certa. Pegavam, jogavam um pro outro, fazia de bobinho. Bobeira, brincadeira mesmo. Um dia, seu Sebastião reúne todo mundo. Acabou o horário de intervalo, Sebastião... Eita, nós, hein? Sebastião não permitiu que voltássemos a digitar, pediu 5 minutos e começou sua explanação dizendo que havia uma rebelião a bordo. Ele era chatinho mesmo, ele era esquisitinho mesmo. Puta merda, hein, cara? Pra esses caras aí vai ser difícil a vida. E de que alguém estava influenciando as pessoas para que não usassem crachá. E ele iria descobrir quem era o autor daquela rebelião e tal. Caraca. A gente assim prendeu para não rir, né? Prendeu o sorriso. Mas um olhava para a cara do outro e falava, tá vendo como é trouxa mesmo? Enfim. E voltamos a trabalhar. Depois veio o próximo intervalo, aonde a gente usou os crachás e não, sem zoeira, tal, não dá, não pode, não sei o que, tal, aí, enfim. Conversamos sobre a babaquice dele, demos muita risada. É um revolucionário, né, que tá influenciando as pessoas, sabe? Ridículo. Beleza, qual não foi a minha esperteza? Uma ideia mirabolante me veio na cabeça. Eu tinha o cabelo um pouco comprido, menos comprido do que é hoje. E o que eu fiz? Eu peguei o crachá na volta e pendurei no cabelo assim, para ele ficar na testa. Sabe? Eu prendi
o crachá no cabelo. E bem na frente dele, assim, passei, falei boa noite e entrei na sala. Ele não gostou nem um pouco daquilo. Claro. Pra que um digitador vai provocar um cara que tinha 15 anos de empresa, supervisor de linha? Pra quê? Mas aquilo que eu falei, eu tinha outro emprego. Então eu estava esperando só dar um tempo e ficar com um dos empregos só. Foi uma época que eu tive uma boa grana, pude fazer bastante coisa. Comprei coisas, quitei a moto, mas eu não me aguentava em pé. No sábado eu acordava 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, normalmente. E, enfim, ele não gostou nem um pouquinho daquilo, não me falou nada, mas ele passou a me observar. Eu chamei a atenção dele. Um dia tem uma coisa que é muito séria no banco, cheque sem fundo e saldo negativo. Na época não existia essa coisa de saldo negativo. Um dia, no fim de semana, eu estava saindo com a minha namorada e parei num caixa eletrônico para pegar um dinheiro. Só que eu sabia que eu tinha uma merreca, vamos comparar, trazer para hoje. Eu achava que eu tinha R$ 150 na conta. Aí quando eu vou ver lá disponível para saque, tinha R$ 600. Espertão e bonitão, ó, eu que defendo a ética e a correção, olha só, tá? Eu sempre falei que eu sou parte do problema. Estou tentando há algum tempo ser um pouco parte da solução. Então eu não tenho o direito de julgar dessa forma. Eu só quero tentar corrigir, eliminar esses problemas. Mas olha só a minha postura maravilhosa. Virei pra mulher e falei, nossa, olha quanto tem. Peguei tudo. Peguei o dinheiro todo e pus no bolso. Saímos, não gastei. Gastei um pouco. Saímos. O banco errou. Puseram dinheiro a mais na minha conta. O que acontece é que eu não sabia. Não era online. Naquela época o saldo não era online. Você pegava lá o que o banco 24 horas permitia, mas tinha que ter na conta. E num fim de semana acontecia isso. No dia seguinte, na segunda-feira, como eu entrava mais à tarde, né? Na verdade, eu entrava meio-dia no primeiro trabalho. Na segunda-feira o Bamerindos me ligou, né? Mas eu fiquei com dinheiro. Eu gastei quase tudo o que eu tinha. Mas eu fiquei com dinheiro. O Bamerindos me ligou, mas eu já estava a caminho. Eu conversei com o Juscelia, a gente chegou à conclusão, não, cara, mesmo que eles erraram ou não, aí caiu a ficha, né? Vou devolver, né? Para não ter problema, imagina. Ter problema de saldo negativo. E claro, o saldo estava negativo. Corri lá no banco, depositei e fui trabalhar. Zerei, né? Deixei a conta zerada, não deixei negativo, mas tinha ficado algumas horas negativo. Algumas horas do dia. Aquilo serviu como alerta administrativo. Ficou lá. E claro, aí sim o Sebastião começou a pegar no meu pé. Uma outra vez que eu cheguei atrasado, por conta dessa jornada dupla, eu não podia contar para as pessoas, nem do Banco Cidade, nem do Bamerindos, porque bancário tem isso de um esconder do outro. Tinha muita gente que trabalhava em 2 empregos, tinha gente que trabalhava em outro banco. E enfim, quando eu completei 6 meses e pouquinho de empresa, eu fui mandado embora. E a justificativa era essa. Quem tinha pedido a minha demissão foi o Sebastião. E no Bamerindos tinha todo um processo até para demitir. Então, quando eu fui assinar a documentação, pegar pagamento, entregar carteira de trabalho, pegar carteira de trabalho, essas coisas, a gente teve uma entrevista, me chamaram uma entrevista de desligamento. Eu expliquei toda a minha posição de vítima. Eu fui perseguido pelo Sebastião, bobeira, não sei o que, foi uma brincadeira, tá.
Enfim, né? E fui embora. Bom, vou ficar com outro trabalho, né? Só que tinha um problema. Eu muito mais chegava atrasado no Banco Cidade. E a qualidade do meu trabalho não estava indo bem. Eu gostava de lá, mas realmente essa coisa desse trabalho na madrugada não me deixava assim competente, porque não era um trabalho mecânico, não era um trabalho osmose, como era a compensação. Era um trabalho de pensar, de controlar, de analisar. E eu cometi alguns erros, bobeira, mas assim, não chegava no horário. E cometendo erro, cara, o que aconteceu? Não passei da experiência. Você viu, pessoal, como fica pro lado de fora da pista? Carlos Barista, gente boa, o gerente, me chamou, mas tem um fator aí também. Eu acho que eu fui sacaneado. Eu contei para tinha um cara que ficava até as 9 da noite também. Aliás, ele ficava até mais tarde. Não me lembro o nome, tô vendo ele aqui na minha frente, um gordinho, moreno, simpaticão e tal, mas mó jeito de meio traíra, assim. Não sei, eu tenho essa desconfiança. Eu contei pra ele que eu trabalhava no outro banco, também contei o que eu pretendia. Eu sei que não tá boa a qualidade do meu trabalho, mas eu quero tentar segurar aí mais um pouquinho. Quando eu passar da experiência, eu fico só aqui. Que aí eu posso me dedicar e tal. Lá dava pra viajar o Brasil todo, tinha bastante coisa legal. Eu gostava muito, nossa, e era muito bom. Bom de grana, bom de benefícios, o negócio era bacana, né? Enfim, e acabei sendo demitido. Parece que ele contou pro meu gerente. Pode ter sido uma conversa simples assim, nossa, o Marcos não acerta, vive tendo uns errinhos aqui, outros ali, mas aí o cara, não, é que ele trabalha em outro, tal, alguma coisa assim, entendeu? Pode ter sido também um dos motivos, mas o motivo principal fui eu, tá? A qualidade do meu trabalho não estava boa, eu estava me atrasando. Porra, um cara que entra meio-dia se atrasar, pega mal, né? Pega mal. E acabou que eu não fiquei. Ou seja, um mês depois de ter saído do Bamerindos, eu também fui demitido do Banco Cidade. E aí, fiquei sem nada. Fiquei com uma graninha. Mas fiquei sem nada. Sem emprego. Passou o tempo. Eu já não estava mais namorando essa menina. Eu, através de agência, através de... Aí sim você começa a ter contato, né, com digitadores, pessoal que trabalha em 2, 3 empregos, coisas assim. Muito pai de família que vivia até bem, mas trabalhava que nem louco. Trabalhava em 3 empregos. Você trabalhava 6 horas, né? Então tinha neguinho que trabalhava das 6 ao meio-dia em um, da 1 da tarde às 7 da noite no outro, das 8 da noite às 3 da manhã no outro. Então, assim, os caras sempre indicavam, falavam e tal. E eu fiz bastante bico, assim, trabalhei em birô. Birô eram lugares que pegavam atividades normalmente bancárias, mas às vezes também do governo, de departamentos, setores governamentais, INSS, Fundo de Garantia. Mas eram, assim, atividades de uma semana, um mês, às vezes 3 dias, às vezes um dia só. Você ganhava dinheirinho ali na hora. Ajudava, não fiquei desamparado. E aí, através disso, de uma agência, de outra, tal, tinha um cara no Bamerindos que trabalhava na American Express, também como temporário, como terceirizado, né? E eu fui pra American Express, consegui entrar lá.
Não era noturno completamente, acho que era das 2 da tarde às 8 da noite, alguma coisa assim. E aí eu fiquei direto lá, acabei fazendo alguns bicos de birô por fora, mas fiquei lá também. Conheci também uma turma bacana, namorei uma menina muito bacana, a Heloísa. E nessa época eu morava sozinho. Morava sozinho não. O Saulo, meu amigo, aquele lá da Telecredit, o Saulo Burlamac Pro, aquele de Recife. Nós nunca perdemos o contato, a gente saiu para bater papo muitas vezes. Ele ficou muitos anos na Credit Car. E tinha uma questão. Ai, ai, ai. Bom, deixa você passar, porque eu vou pra cá. O erro de cálculo foi meu. Moça, isso é ridículo. Capa de chuva num cachorro. Deixa pra lá. E o que aconteceu? Ele morava com a irmã. A irmã tinha família, tudo. O cunhado dele, marido da irmã, com as filhas, tudo moravam num belo apartamento. Aqui eu passei, eu mostrei já pra vocês onde é. Ali no Itaim Bibi, na Alfredo Egídio de Souza Aranha. E esse cara era piloto de helicóptero. Olha que vidinha. E ele era piloto de helicóptero do Mário Covas, da família do Mário Covas. E o Mário Covas se mudou, depois do governo dele, ele mudou para Vinhedo. E o cara foi oferecido para ele, como era pessoa de alta confiança, uma casa boa, linda, em Vinhedo. E a irmã não queria vender o apartamento e tal. Deixou, falou, não, mora aqui, você paga as contas, paga o condomínio, usa o apartamento. E ele me chamou para morar lá. E eu fui, aquele desejo, né, de ser independente, de sair das asas da mamãe, tal. E nós moramos alguns meses juntos, lá no Itaim Bibi. E eu trabalhei na American Express como digitador também. Uma turma bacana, divertidíssima. A Heloísa era uma pessoa fantástica. A gente não seguiu o nosso namoro porque a gente era irmãozinho. A gente não era namorado. Não tinha tesão, tinha companheirismo. Sem nenhuma saudade, nada. Lembro dela com muito carinho. Sem nenhum sentimento de perda, nada disso. Mas aí é uma outra história. Bom, tem que lembrar que eu parei na American Express. E morando no Itaim Bibi. Com o meu amigo Saulo e o meu amigo Orton. Vou contar sobre isso mais tarde. Bom, eu não sei se continua essa chuva ou se vai parar. Que esse cheiro de cachorro molhado que tá esse capacete, vocês não fazem ideia. Então eu vou levar o capacete. Gente, tudo de bom, até mais tarde.